Vamos à palavra de Deus. Estamos falando sobre esses meses, sobre fé, não pelo que vemos. Pai, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado que podemos te adorar aqui hoje. Como é bom estarmos juntos para te adorar. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesse tempo de pandemia, que somos forçados a viver socialmente isolados, nós não estamos isolados, nós temos amigos, nós temos pessoas que nos apoiam. Obrigado pelos amigos que o Senhor tem nos dado, Senhor, que estão sempre presentes. No nome de Jesus, amém. Eu sempre lembro de uma frase que um amigo meu me mandou. Um dia eu estava sentindo meio sozinho. Ele estava em Portugal. Ele mandou assim: amigos são como as estrelas. Nem sempre a gente os vê, mas sabemos que eles estão lá. Não é verdade? Eu falei, verdade. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então vamos lá. O que é que... Primeiro eu quero agradecer. A gente teve alguns convidados esse mês também que passou. E foi muito bom, né, gente? Foi muito bom ouvir o Mário Simões, o Rafael, não é verdade? O Rafael quase matou a gente com as histórias dele, não é verdade? Mas dá um ânimo, né? E é tão importante quando a gente consegue aprender através das experiências dos irmãos, não é? Muito bom. Quando a coisa fica mais difícil, e quando a coisa fica mais difícil e parece que não vai melhorar, o que é que você costuma fazer? Porque eu não sei você, mas nesses últimos meses aí, eu passei várias fases desse tipo aqui. A coisa fica difícil, parece que não vai melhorar. E eu estou crendo em Deus, eu sou cristão e tudo, e a coisa fica mais apertada. Será que foi só eu que passei por isso? Mais alguém passou? Graças a Deus, tem mais uns 5.000 pessoas que estão passando. O que é que a gente faz? Quando a coisa fica mais difícil e parece que não vai mudar, você começa a confiar em Deus? Agora é só pela fé. Outro dia eu falei com os irmãos, como é que está? Agora é só pela fé, pastor. Eu falei, e antes? Antes era como? Antes era na minha força, né? Eu descobri, nessa pandemia, o quanto eu confiava na minha força. Eu dizia que confiava em Deus, mas na verdade, lá no fundo, confiando que eu podia fazer alguma coisa, porque se der errado aqui, eu faço assim. Se der errado assim, eu faço assim. Se der aquilo, sabe que a gente tem tudo preparado? E aí então tudo errado, você faz o quê? Bom, eu começo a confiar em Deus. Ou então você deixa de confiar em Deus, dizendo, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque quando tudo dá errado, especialmente para alguém que é cristão, ele começa a procurar aonde que ele errou, porque Deus está castigando ele. É ou não é? A herança maldita da religião. Deus não tem medo do nosso pecado, sabia, irmãos? Você sabia que Deus não deixa de amar você porque você errou ou pecou? Não é que ele concorda com o nosso erro, tá? Ele não tem o culpado por inocente, mas ele não deixa de amar. Porque ele é bom para justos e injustos. Ele é bom, a natureza dele é ser bom e abençoar. Ou então você começa a confessar as promessas de Deus. Agora começa a confessar a promessa de Deus. Ou então você deixa de confessar. Aí você começa a usar a fé negativa, como já foi falado aqui. Você começa a confessar, não tem jeito. Acho que dessa vez, dessa não sai. Aí pronto, já está ali. Já está ali, a fé no inimigo. Ou então a gente começa a buscar a ajuda dos amigos. Ou então, você se isola e espera que os amigos venham me ajudar. Não é uma igreja família? Não é uma igreja família? Durante esses muitos anos de cristãos, eu já ouvi várias vezes, pastor, ou então quando não era pastor, eu passei uma dificuldade, você nem sabe. Eu falei, pois é. Sabe o que é triste? É que eu não sabia. Você é meu amigo, eu te conheço, e eu não sabia. Alguns disseram, também não perguntou.
Eu falei, eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que nós devemos comunicar a nossa necessidade aos santos. E eu disse para algumas dessas pessoas, eu já fiz isso também. E Deus falou comigo, você precisa jogar esse orgulho fora. Não, não é orgulho, o senhor não quer incomodar ninguém. Orgulho, orgulho, orgulho. Tem outros mais necessitados, orgulho, orgulho, orgulho. É verdade ou não é? Mas eu aprendi com muitos irmãos que quando eles têm apertos, eles logo falam, olha, me ajuda, eu precisava. O que a gente faz? As contas é uma escolha, não é verdade, irmãos? A fé, então, como nós já falamos, é essa plena confiança em alguém, em alguma coisa, mesmo que você não veja, não entenda como funcione. Eu fiz uma adaptação aqui. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente tem fé que quando sair daqui e dirigir o nosso carro, quando pisarmos no freio, ele vai frear, e quando pisar no acelerador, vai acelerar, não é verdade? Nós temos tanta fé, e a gente às vezes não faz manutenção há tanto tempo, e a gente tem fé que o carro vai parar, que aqueles pneus careca vão segurar, e a gente não tem fé em Deus quando a gente declara a sua palavra. É porque o freio do carro dá a falsa sensação de que você está no controle. Mas, sei lá, a menos que você seja um engenheiro mecânico de automobilística, você não sabe exatamente o que acontece quando você pisa no freio, sabe? Você não sabe. Embora você não saiba como o freio funciona, nem como a direção hidráulica funciona direito, você sabe que você vira. Você acha que quando virar o volante para a direita, o carro vai virar para a direita. E você acha que se você pisar naquela intensidade, o carro vai parar 1 metro antes do outro. É essa plena confiança é que é fé. E no caso, numa pessoa, no Senhor. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Só esse texto daria para a gente falar coisas tremendas hoje. Ainda mais se você começa a estudar física quântica. Eu não estudo, mas eu me interesso por essas coisas. Não é? Eu leio aqueles artigos que transformam em palavras que eu consigo compreender, que faz analogia. Mas os caras estão descobrindo que existe no universo a matéria escura, e que ela é uma coisa diferente, é uma energia, e que isso é transformado numa coisa diferente. A Bíblia já dizia isto. A fé transforma o que você não vê em algo que você vê. Então, esse texto está dizendo que a fé, pela fé entendemos. Vamos repetir, que nem faz na escola? Pela fé entendemos. Você já parou para pensar? Pela fé entendemos. Não só cremos, pela fé entendemos. O mundo diz, se eu entendo, eu creio. Mas a Bíblia diz, eu creio, então entendo. Eu acredito que se eu pisar no freio, ele vai parar, então eu entendo que eu devo pisar nele, sempre que eu precisar. É um pouco mais simples, não é, gente? A verdade da palavra de Deus é a mesma coisa. Então a fé se baseia nisso. Eu era muito cético, antes de ser convertido por Jesus. A gente fala assim, antes de eu me converter, a gente não se converte, né? A gente não consegue, é uma forma é uma expressão da nossa língua, né? Antes de eu me converter, como é que eu me converti? Você conseguiu se converter, Leite? É nada, você ia ser ruim, como você sempre foi, que nem eu. A Claudete concordou. Mas um dia Jesus converteu você, foi ou não foi? Você falou, eu me rendo a ti. Então, quando a gente conhece a Jesus, aí eu comecei a ouvir a voz de Deus, e um amigo meu me disse, por que você não crê primeiro antes de tentar entender? Porque o homem espiritual é que consegue entender. O homem carnal, com a mente humana, não consegue entender as coisas de Deus. Eu me arrependi, criei, entreguei a vida, falei, Espírito Santo, me faz entender. Para que eu fiz essa oração? Eu comecei a entender o que eu lia, e eu comia a Bíblia de pé no metrô, carregando marmita que vazava, às vezes aquele cheiro de ovo.
E eu ia naquela Bíblia, sabe, aquela letra que hoje, nem se eu botar a lupa eu consigo ler, mas eu lia. Versão corrigida. Aquelas palavras que nem tem mais na nossa língua. Porque agora a gente começa a entender. Então, Jesus nos chama para confiar nele, antes de entender o que ele vai fazer. Eu aprendi que Jesus nos chama para confiar nele, antes de entender o que ele vai fazer. A gente quer entender primeiro: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Explica para mim. E está lá Pedro dizendo: você não vai lavar o pé, vai lavar o pé, não vai não. Pedro quer entender. Jesus fala assim: ô Pedro, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde você vai entender, porém você vai entender. Pedro, confia em mim. Quantas vezes o Senhor disse para mim: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Não posso te contar. Durante muito tempo eu fiquei invocado porque Deus não podia me contar. Um dia ele falou que se eu contar você estraga tudo. Você estraga a surpresa, você atrapalha. Você vai querer me ajudar. E às vezes quando você tenta ajudar a Deus, você mela todas as coisas. Verdade ou não é? Às vezes você insiste tanto para ajudar a Deus que Ele deixa. Sabe o menino que quer ajudar o pai a lavar o carro? Deixa eu ajudar a lavar o carro. Aí quando ele lava, ele pega o pano, aí ele, em vez de ele limpar o carro, ele passa o pano sujo e passa mais sujeira no carro. Aí ele olha e fala: pai, mas não está ficando limpo. Aí eu sei, filho, que desse jeito não limpa. Então, irmãos, o Senhor está dizendo: você é capaz de confiar em mim, mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo na sua vida? Irmãos, e quando a gente faz besteira, dá para ter fé? Esse é um grande problema, sabe? A gente faz besteira com a nossa vida. Sabe quando você sentia que não devia tomar uma decisão e toma? Quando você acha... Tipo daquela coisa, né? Sabe aquele carro que você não consegue pagar aquela mensalidade hoje? Mas quando você comprou, era tão fácil pagar. Aí você pensa: puxa, mas eu não consultei a Deus se eu devia fazer um financiamento de um carro. E aí você começa, né? Se chicotear. E o inimigo vem dizer: não tivesse você feito essa parcelinha, agora você não tinha, né? Não tinha essa coisa no pescoço. Estou falando que eu já passei, tá, irmãos? Experiência minha. Se a sua é coincidência, eu lembro. Comprei um carro que eu não devia, né, amor? Comprei aquele Tempra preto. Lembra do Fuscão preto? Que acabava com ele, acabou comigo. 2 semanas quebra o carro. Câmbio. Você fala câmbio de carro quebrado, não dá um arrepio assim? Dá aquele arrepio na espinha. Fiat ainda. E aí, 36 meses. Eu não sei se a eternidade vai ser tão longa que nem aqueles 36 meses que eu paguei aquele carro. Que eu não pedi orientação, eu achei que ele era bonito. Porque uns amigos meus tinham comprado uns carros bonitos, eu também queria ter. Só que eles podiam, eu não. Eu ia poder depois, você entende? Hoje eu tenho um carro bonito que eu nem imaginei que eu ia ter. Aliás, eu nem queria comprar o carro, já contei um testemunho aqui, mas sabe, às vezes a gente quer precipitar as coisas. E quando você tem que gastar aquela grana e a sua família precisa de outra coisa, e não tem saída, porque é o único carro que você tem, e eu pedi, eu queria que Deus me livrasse, e Deus falou comigo: vai demorar 36 meses. Mas eu vou ajudar você. Porque mesmo quando a gente erra, irmão, você sabia? Ele vai nos ajudar. Mesmo quando a gente pisa na bola, Ele continua sendo bom. Mesmo quando a gente faz besteira, Ele ainda é o mesmo, amém? Deus não está com medo do nosso pecado, das nossas falhas. Ele não está pedindo para a gente ser perfeito. A questão é: se arrependeu?
Depois dessa, eu falei, eu tenho tantos amigos que entendem de carro, que entendem de seguro, que tem tantas coisas. Sabe, quando eu tenho que trocar de carro agora, eu fico na orelha do Arnaldo, até que vai, porque eu vou comprar um carro que eu não posso pagar o seguro, não é verdade não? Eu fico atrás dos meus amigos mecânicos. Deus vai responder sim, se der errado. Mas o inimigo vai dizer, não, agora você vai ter que amargar isso aí. É lógico que vai demorar 36 meses no caso. Mas quer dizer que Deus não está comigo? Tá. E o milagre foi quando eu consegui vender o carro. Levei ele para um amigo meu, um outro amigo de um amigo que tinha uma concessionária. Quando eu cheguei lá, encostei o carro, mandei polir. Estava lindo, né? Sentei, encostou. Eu não entendo nada de carro, gente, é mínima. Eu encostei, estava ele e os amigos dele. Os caras, quando olharam para o meu carro, fizeram assim. Um deu uma risadinha e botou a mão. Aí o outro falou assim, seu carro está bonito, está brilhante. Aí o outro falou, que foi menos educado, cara, isso aí era uma perda total, que os caras tentaram dar uma maquiada, não foi? Ele está todo torto. Eu falei, tá bom, se quiser. Ele falou, não, eu vou ajudar você, eu vou vender para você o carro. Vendeu, ele tomou, deve ter tomado prejuízo. Mas Deus abençoou tanto aquele cara. Mas abençoou tanto aquele cara. Então, irmãos, o Senhor sempre está disposto a ajudar. Você crê nisso, não? Então, mesmo que a gente se meteu em rascada, o Senhor está dizendo, eu vou ajudar você. Agora, vamos ao texto que vai exemplificar isso aqui. Eu quero falar com esse de 2 Reis, capítulo 3, que mostra uma situação interessante. Depois da morte de Acabe, Acabe era o rei de Israel. Nessa época, o rei de Israel está separado do reino de Judá. São 2 reinos, né? Porque depois que o filho de Salomão, Roboão, fez um monte de besteira, o reino foi dividido, né? 10 tribos são o povo de Israel, a tribo de Judá, e a outra tribo é Levi, né? São os sacerdotes, eles não contam, não tem possessão. Então, morreu o rei Acabe de Israel, e o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Moabe era um povo dominado. O pessoal de Moabe pagava 100 mil carneiros, lã de 100 mil carneiros, mais 100 mil ovelhas todo ano para o rei de Israel. E os caras não queriam, né? Se rebelaram. E o rei Jorão, que é o rei de Israel, a capital de Israel é Samaria, a capital do reino de Judá é Jerusalém, né? Por isso que tem que entender no livro dos reis. E reuniu o exército de Israel. E no caminho enviou a mensagem a Josafá. Josafá é rei de Judá. 18 anos que ele é rei de Judá, o Jorão está começando. E o rei de Moabe se rebelou contra mim, falou, você vai sair comigo para batalhar contra ele? Veja, são os irmãos israelitas, certo não? São 2 reinos. Ele falou, claro que eu vou. Claro que sim, meus soldados são seus soldados, meus cavalos são seus cavalos. Mas vamos junto. Como é que nós vamos atacar? Que caminho vamos tomar? Vamos tomar o caminho do deserto de Edom. Então, lá vão eles, né? Israel, o rei de Israel chama o rei de Judá, eles vão, e no caminho, o rei de Israel também leva mais um, o rei de Edom. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que eles andaram 7 dias pelo deserto, não havia água para os homens, nem para os animais. Sabe quando o plano deu errado? Parece que está certo, vamos nos defender, o cara vai nos atacar, nós somos dominados por esse povo há muito tempo, vamos lá, mas o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel, será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui, só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? É interessante isso. Quando a coisa aperta, a gente fala, Deus, por que o Senhor não está ajudando? É isso, né? Deus, por que as coisas estão dando errado? Eu estou tentando fazer o que é certo. Não fumo, não mato, não bebo, as coisas não acontecem, eu estou fazendo as coisas certas.
O Senhor trouxe os 3 reis aqui. Só que é o seguinte, esse rei de Israel, ele é idólatra. Esse rei de Israel, diz o texto que ele fez, que era mal diante do Senhor. Não tão mal que nem o pai, mas o cara era ruim. O cara consultava sempre profetas idólatras. Mano, eu não tenho tempo para detalhar aqui, mas esse rei de Israel não prestava. O cara de Deus não buscava nada. E justo esse está dizendo o quê? Deus, o Senhor vai deixar os 3 reis aqui morrer? Esse rei de Israel foi esperto, não foi? Porque ele foi arrumar o rei de Judá. O rei de Judá, sim. O Josafá é um cara bom. O Josafá é outro nível. Josafá é um homem de fé. Josafá é um homem que obedece a Deus. Josafá é um cara que restaurou o reino dele. Já ouviu a história de Josafá? É aquele cara que quando veio o inimigo, Deus falou: você vai só cantar e adorar, a batalha pertence a mim. Esse é o Josafá. 2 Crônicas 20. Ele chama-se Josafá. O Edom é um aliado, lógico, né? Você entendeu que aí é grana, né? Negócio de dinheiro, tem um vídeo de dinheiro aí. E esse rei de Israel fala: Deus, o Senhor nos colocou numa fria. Porque Deus nos colocou nessa situação. O que vamos fazer? Porque Deus não nos ajuda. Eu já falei isso, sabe, gente? Eu já resmunguei com Deus porque Ele não está me ajudando. Porque a gente faz assim, a gente faz todos os planos, não é verdade? A gente ora aquelas ideias religiosas toscas que nós temos, a gente acha que está tudo bonitinho, a gente quer muito fazer aquilo, e a gente ora: Senhor, abençoa os meus planos. Mas a gente não pergunta: Senhor, esses são os seus planos? Esses são os meus planos. Aí Deus não abençoa os nossos planos, e a gente fica dizendo o que para Ele? O Senhor não ajuda. Deus, precisa de uma ajuda com o meu carro. É que se eu tivesse perguntado para Deus, Ele tinha me dado algo muito melhor, não é verdade, irmãos? Ele ia me dar o que eu desejo, sim. Ele ia me dar o que eu gostaria. Ia estar dentro do meu orçamento e não traria dor. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Bom, mas o Senhor é bom. Mas esse rei de Israel, ele está dizendo assim: o Senhor não colocou nessa situação, Ele transfere a responsabilidade. Sabe, gente, é fácil transferir responsabilidade para Deus e para o diabo, né? Não é Deus que nos ajudou, é o diabo que fez. É o diabo. E o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo pegou minha vida, o diabo me enganou, o diabo não sei o quê. Aí você vai ler a Bíblia e diz que o maligno não pode tocar você, porque a sua vida está oculta com Cristo em Deus, amém? E diz: não deis lugar ao diabo, porque se você der lugar, ele vai entrar, porque ele é entrão. Você não precisa convidar ele, não é verdade? Na hora que você abrir a porta, ele já está ali, fala: oi. E aí, continuando o texto, versículo 11, Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Porque tinha muito profeta, mas do Senhor não tinha muito, né? Israel estava cheio de profeta falsos. Não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Qual foi a pergunta do rei de Israel? Será que Deus vai deixar a gente morrer aqui? O que Josafá falou? Vamos perguntar para ele. Vamos perguntar para ele. Tem algum profeta de Deus aqui? A gente pergunta para ele, Em vez de ficar reclamando com Deus, por que não pergunta para Deus? Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: o Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era ajudante de Elias. Nessa época, o contexto é o seguinte: Elias tinha acabado de ser levado numa carruagem para o céu, certo ou não? E ele tinha deixado o manto dele, e Eliseu é o sucessor, que pediu o dobro da unção. Mas ninguém conhece muito Eliseu, está no comecinho do ministério de Eliseu. Alguns conhecem, poucos conhecem. Mas Deus deve ter pedido para Eliseu ficar perto desses 3 reis, porque eles iam fazer besteira. Então o Eliseu não estava muito longe, tá? Ele estava ali por perto. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Josafá já sabia de Eliseu. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Então agora eles vão lá falar com Eliseu. Vamos ver o que vai acontecer. Antes disso, se você acha que Jesus colocou você
nessa situação difícil? Que tal conversar com ele sobre o assunto? Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Já tentou conversar com o assunto? O que o rei Josafá falou? Não tem um profeta do Senhor? Vamos perguntar para Deus. Vamos perguntar para Deus, porque vamos morrer no deserto, é? Porque o Josafá tinha um conhecimento de Deus que certamente Josafá pensava assim: se Deus está mandando a gente lutar contra esse rei, não tem como a gente morrer no deserto. Se Deus está mandando a gente lutar com esse inimigo, não importa o tamanho do inimigo. Mas nós precisamos saber a estratégia da parte de Deus, certo? Que nem o Paulo falou agora há pouco aqui. Ele quer orientar. Não importa o tamanho do inimigo. Nós temos que ter consciência que nós não temos a capacidade, a sabedoria, nem as armas. Mas Deus tem. Quando a coisa começa a ficar apertada, seria melhor a gente conversar com Jesus. Bom, eles foram conversar com Eliseu, que aqui representa a voz profética. Hoje não precisa, tá? Você não precisa marcar uma hora com o pastor ungido. Mas o pessoal gosta tanto disso hoje. Tem gente até que, fica à caça de profetas para que então deixa morar na sua casa 2, 3 dias, ou vai morar com o profeta para receber. Gente, isso aí é a velha aliança. Nova aliança, você é profeta, reino de sacerdotes e de profetas. O Espírito Santo está em você, a gente pode falar direto com Deus, amém? E na célula tem vários profetas. Então quando vocês se reúnem, um tem palavra, um tem direção, um tem encorajamento. Essa semana tivemos a reunião de oração dos homens pela manhã, das 7 às 8 mais ou menos. Oramos só os homens de manhã. E não tinha muita gente, lógico, nem todo mundo pode. Mas é interessante que quando cada um deu a palavra um dia, e um veio, trouxe uma palavra, acho que foi quinta ou sexta, e o outro que estava na reunião falou: Deus me deu o mesmo texto ontem. Significa que Ele está respondendo, amém? Todos têm o Espírito Santo, não é coincidência. Todos podemos ser edificados. A gente pode ouvir a voz dele diretamente, e pode ouvir pelo irmão também, lógico. Por que veio me procurar? Respondeu Eliseu. Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Quando os 3 vieram falar com Eliseu, Eliseu falou para o rei de Israel: ô cabra, por que você veio me procurar? Vai com os profetas idólatras do seu pai e da sua mãe. E foi o rei de Israel que veio dizer: Deus está deixando a gente morrer no deserto. O rei de Israel disse: eu vim procurar porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis. Foi o Senhor que chamou os 3 reis, irmãos? Se você ler o texto lá todo, não tem base. Quem chamou foi Ele. Ele que chamou. Os outros concordaram. Você já entrou em fria sem saber? Você achou que era uma coisa simples, hein? Quando chegou lá, falou: meu Deus, onde eu fui me meter? Você foi na inocência e entrou. E o rei Israel está usando o Josafá, certo? Não, já foi usado. Te botaram numa questão, depois os caras falam: estou entendendo. Os caras estão querendo. Os caras sabem que eu não vou mentir aqui. Agora estou numa fria. O rei de Israel que disse: o Senhor mandou chamar esses 3 reis, e agora vai entregar nas mãos de Moabe. O Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo. Essa expressão significa o seguinte: cara, eu estou falando do próprio Deus com você, tá? Eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Deixa eu dizer, se você estiver numa situação que você foi metido numa fria e você não sabia, por sua causa Deus vai mudar a situação. Está entendendo? Por sua causa. Você não foi o responsável. Eu já trabalhei em umas empresas que eu fui colocado em fria, que eu não fui o responsável. Eu podia pular fora. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Ele fala: aquele que é santo vai orar a mim a tempo de poder me encontrar. Salmo 32. E as muitas águas não vão submergir. Eu falei: eu creio. Então Deus vai me usar aqui. Aí a gente orava, buscava a Deus, e Ele mudava toda a situação. Abençoava até aqueles que nos enganaram. Porque Deus quer o bem para todos, amém? Aqui tem muita gente envolvida, gente. Muita gente pode morrer. Muita gente inocente pode sair perdendo, certo? Eliseu então disse:
eu vou consultar a Deus por causa de Josafá. Então, vem essa pergunta, né? Você já passou uma situação onde você tem certeza que obedeceu a Deus, mas tudo deu errado? O Josafá provavelmente ele deve ter orado. O rei de Israel não, mas o Josafá, segundo a gente conhece a história, ele deve ter orado. Senhor, devo ir? Ele sempre fazia isso. Talvez você tenha orado numa situação, pedido uma direção, e você sentiu que podia ir. Aliás, não era um bicho assim de 7 cabeças, uma cabeça só, você achou que dava conta. Mas agora a situação está difícil. E parece que tudo está dando errado. Será que a gente vai responsabilizar Deus? Deixa eu fazer outra pergunta. Será que Deus pediria alguma coisa para você e depois viraria as costas para você? Onde nas Escrituras que Deus pediu alguma coisa a um homem e depois disse, agora se vira? Irmãos, onde que Deus vai pedir alguma coisa para a gente e depois vai dizer, agora é com você, sinto muito, hein, tô fora. Na Bíblia, todas as vezes que Deus pediu alguma coisa, ou deu alguma direção para alguém, Ele mesmo ajudou pessoalmente, com todo o seu poder e com toda a sua graça, amém? Ele pede para Gideão, eu já não consigo, vai, é muito homem, tal, tem 20 mil, não serve, com 300 vai. Deus pediu, porque Ele mesmo sabe o que ia fazer, amém? Ele pediu para Gideão, ele pediu para Paulo, Abraão, sai da sua terra, para onde? Eu vou te mostrar, confia em mim. Tá bom, ele vai. Isaac vai para aquela terra, não tem água, cava poço, tem água. Vem o inimigo, enterra o poço. O que faço, Senhor? Cava outro poço, tem água. Os inimigos vão lá, entulhem o poço. Ele vai, mas ali nunca ninguém achou água. Ele cava, o que acontece? Tem água. Porque quando Deus pede água, alguma coisa para você fazer, Ele mesmo vai operar, amém, irmãos? Então não faz mal que parece que está dando tudo errado. Não vai dar. A gente não entende. E aí o Eliseu falou, traz um arpista. Acho que o ambiente devia estar muito encapetado com o rei de Israel. Ele falou, traz um, adorar um pouco, né? Porque o louvor, Deus habita no meio dos louvores. Vamos adorar a Deus. Aí começa a adorar a Deus. E o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E o Eliseu disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas, muitas covas neste vale. A última coisa que o rei, que tem um exército morrendo de sede, 7 dias no deserto, é falar para os caras, vamos cavar cova. Você imaginou o negócio? Vocês estão cansados, vocês estão morrendo de sede, o que eu vou fazer agora? Qual foi a instrução de Deus? Ele mandou fazer buraco, mandar um monte de cova, um monte de cisterna. Para já morrer e já ser enterrado aqui mesmo, não é verdade? Eliseu falou, vocês vão fazer cova no meio do deserto, vocês estão cansados, vocês não têm água, vocês não sabem o que fazer, e vocês vão agora aplicar mais esforço, vocês vão se cansar mais, porque vocês vão cavar buraco o dia inteiro. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento. Você não vai sentir aquele ventinho de chuva chegando, sabe? Que nem tem em Atibaia, nem aquele ventinho gostoso, sabe que a chuva está chegando. Você não vai ver céu escurecer, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, você não vai ver sinal nenhum de que vai acontecer alguma coisa. Você vai cavar cova o dia inteiro, o sol vai ficar mais quente, parece que não vai mudar nada. Mas, diz o Senhor, este vale vai ficar cheio de água, e vocês vão beber, vocês, seus rebanhos e todos os seus outros animais beberão. E quando Deus dá uma instrução dessa? No meio da dificuldade Ele fala, mas você vai se esforçar um pouco mais. E aí Eliseu não parou, ele disse, só que isso para o Senhor ainda é pouco, porque Deus não faz, você está entendendo? Deus não faz só o que você pede, Ele faz infinitamente mais, abundantemente mais.
Ele falou: e ainda, além de você, mas você não vai sentir nada, hein? Mas eu não sinto que a situação vai mudar. Você não vai sentir nada, não vai ter vento, vai parecer que nada mudou, vai parecer que está tudo igual. Amém, irmãos? Estão ouvindo? Mas eu, o Senhor, estou dizendo: amanhã vai estar cheio de água. Isso é pouco, eu também vou entregar Moabe nas suas mãos. Deus está dizendo: como é que vocês, cansados, mesmo que beber água, eu vou entregar Moabe. Por que ele vai dizer que vai entregar Moabe? Não sei se você entende, o inimigo, ele está dentro de uma cidade fortificada, cheio de muro, cheio de barricada, cheio de comida, cheio de água, posição do alto, certo ou não? Posição privilegiada de defesa. Como é que você vai vencer um inimigo desse? Deus fala: eu vou entregar ele nas mãos de vocês. Gente, é um negócio tão tremendo. Agora, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, você acha que está escrito? Você acha que foi por falta de relógio que eles colocaram isso? Não. Na hora do sacrifício da manhã, no dia seguinte, eles tiveram que cavar cova o dia inteiro, até de noite, fazer buraco. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, era na hora da adoração, que se oferecia a primeira adoração no templo de Deus. A água veio descendo da direção de Edom, a água veio descendo dos montes. Dos montes correm para o mar, vem descendo dos montes, e começa a alagar toda a região. E começa a alagar toda. Você imaginou isso? Nasceu o sol, e nada de água. Lá pela terceira hora, a hora do sacrifício da manhã, era a terceira hora do dia, a terceira hora após o nascer do sol. A solução que você precisa já foi providenciada pelo Pai, antes mesmo de você saber que você precisaria dela. Porque para aquelas águas encherem o vale, tinha que ter chovido muito, muito, muito por detrás das montanhas, muito longe, para naquele dia, naquela manhã, a água transbordasse de tal maneira dos montes. Deus já estava fazendo um milagre, quando aqueles reis nem sabiam que iam precisar. Você está entendendo? Quando você foi orar para pedir para Deus: eu preciso disso, Deus fala: o que você precisa devia ter começado a ser feito 1 mês atrás, mas Deus já estava fazendo. Amém? Porque nós lutamos com armas de fé. As nossas armas não se baseiam no conhecimento. Chamei Raoni para cantar aqui, porque se eu cantar eu vou produzir frisson na audiência. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir. E nada irá resistir enquanto adoramos. Espera um pouquinho, Rony. O que você falou aí? Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir. E depois? Enquanto adoramos. Enquanto na hora do sacrifício da manhã, enquanto adoramos, Deus está operando, Deus está mandando. Ele já sabia. Amém? Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Enquanto adoramos, Deus está operando, irmãos. Em meio às tribulações, o
Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. No meio das tribulações, quando a gente está derrotado, o nosso Deus é vencedor, porque ninguém pode vencer Ele. Por quê? Vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. O nome dele é infalível, o nome dele é imutável. Eu não deixo de ser bom se você erra, não deixo de fazer milagres se você fez besteira, eu não deixo de operar se você foi enganado. Eu sou quem eu sou. A solução que você precisa já foi providenciada pelo Pai antes de você saber que você ia precisar dela. O seu mestre não paga o imposto das 2 dracmas? E o Pedro olha para Jesus e fala: e agora? Mone nós nos reve, nós só sabe pescar. O que você sabe fazer? Você pescar, joga um anzol, Pedro. Primeiro peixe que você pegar, tira a moeda e entrega. Já estava preparado. E eu não sei quanto tempo o Pedro levou para pegar o anzol e a isca, o lugar que ele ia jogar, mas não importa. O Deus eterno, você percebe? Já estava preparado. Isto é fé, irmãos. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Falando dos inimigos. Para os moabitas, a água parecia vermelha como sangue. E o pessoal lá no acampamento de Israel fazendo o quê? Bebendo água, pulando na cidade. Foi difícil cavar esses buracos, hein? Mas se nós não tivéssemos obedecido a Deus e cavado o buraco naquela hora, a gente não estava bebendo água agora, amém? Mas não tinha sinal nenhum que ia chover. Não tinha sinal nenhum que ia mudar. E aí os caras falaram: é sangue. Os 3 exércitos lá se atacaram e se mataram. Vamos lá tomar os despojos. Os inimigos falam: eles se mataram. Lógico, estão sozinhos no deserto. Sabe quando está tudo dando errado? Sabe o que a gente faz quando começa a estar tudo errado em casa? O marido começa a brigar com a mulher, começa a brigar pai com o filho. É isso não? Começa a se machucar. Estamos 3 aqui, fizemos um baita projeto, está tudo dando certo, agora pirou. Nós somos sócios de uma empresa, não tem grana, e aí começamos a atacar, não é verdade? Não. O inimigo fala: é agora que a gente vai acabar com os caras, tomar tudo deles, tomar os despojos, vamos tomar tudo que esses 3 tentaram fazer. Então sabe o que o inimigo fez? Saiu da fortaleza e foi lá atacar. E quando ele chega lá, os caras não estão mortos não. Eles estavam lutando com armas de fé, eles estavam adorando. Aí eles se levantaram e falaram: o inimigo vai atacar a gente, não está mais na fortaleza. Quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou. Ele não estava levantado, hein? Eles estavam descansando, eles estavam descansando, confiando. Ele se levantou e atacou, até que o inimigo deu meia volta, e os israelitas perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando, está escrito aí? Derrotando Moabe definitivamente. Fala: definitivamente, definitivamente, definitivamente. Porque tudo que Deus faz, Ele faz certo e não pode ser mudado, amém? E aí então
Viver pela fé, confiar em Deus antes de confiar em qualquer opção que o homem possa oferecer. Viver pela fé é confiar no que Deus diz, antes de confiar nos seus sentimentos, antes de confiar nos seus pensamentos. A fé envolve uma confiança em alguém que não muda. A gente nem sempre entende o que Ele está fazendo. A gente quer ver, mas tem hora que Deus vai dizer: você não vai ver nada, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas eu vou responder a você. Eu já sabia da sua necessidade, eu já sabia que você ia chegar nesse ponto. Você não sabia, mas eu já sabia. Amém, irmãos? Lutamos. Vamos ficar de pé. Com armas de fé. Vamos viver pela fé em 2021. E nada irá resistir enquanto adoramos. Vamos cantar essa música. Projeta a letra. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer. Não vai prevalecer. Pode subir a banda aqui, o resto da turma. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha isso aqui, ó. A gente tem que saber o que canta, irmãos. Ainda bem que eu aprendi com o tio Ademar de Campos. O inferno não prevaleceu e não vai prevalecer, e nada vai me impedir. Por quê? Porque eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar dizendo que tu és o meu Deus. Eu vou continuar dizendo que a minha confiança está em ti. O Senhor não muda. Eu não entendo, mas eu vou continuar te adorando. Porque quando você tem fé de verdade, a adoração continua. Continua. Ainda o louvarei, no Deus cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e não temerei. O que vai acontecer? O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. O que acontece? Muralhas vão estremecer. Olha o que acontece quando a gente adora. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Adora aí agora, continua adorando. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás,
teu nome imutável é, vitorioso és, estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. Oh, aplauda Ele, vai adorando Ele. O que é que nós vamos temer, irmãos? Que podemos dizer diante de tantas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo a Jesus, seu Filho, se Ele não deu o que Ele tinha, se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por todos nós, será que não vai dar também todas as demais coisas? Quem é que vai se atrever a acusar você que é filho de Deus? Quem é que vai botar dedo na sua cara? Porque é o próprio Deus, seu Pai, que está defendendo você. Quando o inimigo aponta você, Deus responde: Ele é meu filho, Ele é justo diante de mim. Quem é que vai nos condenar? Ninguém vai poder condenar a gente, porque Cristo Jesus, Ele morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele está sentado agora no lugar de honra à direita de Deus. E sabe o que Ele está fazendo lá? Diz o texto em Romanos 8: Ele está intercedendo por nós. Pai, está vendo César, ele fez besteira, mas lembra que eu morri por ele. E Deus se levanta e fala: eu vou livrar ele por causa disso. Ele está intercedendo por nós, você entende isso? Ele vive sempre para interceder por nós, diz a Escritura. Jesus, Ele não terminou o trabalho, Ele está ainda fazendo agora. Ele está intercedendo por nós. O que é que vai então nos separar deste amor de Jesus? Ele deu a vida, Ele sobe e está intercedendo por nós. O que vai nos separar? Vai ser aflição? Vai ser calamidade? Covid é uma calamidade. Vai ser calamidade? Não. Vai ser a morte? Vai ser a vida? Vai ser perseguição? Vai ser fome? Vai ser miséria? Vai ser ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti, nós somos por causa de Ti. Quando você confia em Jesus, parece que você entrega a morte todo dia, porque esse mundo trabalha contra você. O mundo trabalha contra aqueles que creem em Jesus. Mas eu estou convencido que apesar da gente enfrentar a morte cada dia como ovelha, por causa dele nós já somos mais que vencedores.
Você passa aflição, mas você sabe que no final você ganha. Porque, irmãos, eu estou bem certo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem poderes, nem do presente, nem do futuro, nem qualquer coisa desta vida pode nos separar, pode separar você do amor de Deus, que foi manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada que pode nos separar. Então a nossa fé se baseia nisto. Por isso que nós continuamos adorando. O Senhor pediu para lembrar esse texto nesse final. Ele está dizendo: você não precisa ter medo. Estou intercedendo por você. Estou cuidando de você. Tem hora que você vai ver tudo mudando, você vai perceber. Mas tem hora que você não vai perceber. Na hora mais desesperadora, na hora mais difícil, na hora que você pensa que parece que esqueceu, Deus está dizendo: você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas amanhã você vai estar pulando de alegria, porque eu sou aquele que faz com que tudo coopere para o bem.